Vamos lá, pessoal. Nesse terceiro vídeo sobre o tema Proclamação da República, eu vou analisar alguns trechos do hino e fazer considerações em relação à época da Proclamação da República. Primeira coisa, sempre que eu leio um hino, Independência, hino nacional brasileiro, hino da Proclamação, primeira coisa, o hino é bonito, a letra é bonita, mas não corresponde aos fatos. Nada do que está ali tem significado real. E me faz lembrar Cazuza, né? Na letra da música O Tempo Não Para. Suas ideias não correspondem aos fatos, né? Ou seja, tudo que está escrito, nada corresponde aos fatos da época. Então vamos ver, eu sempre provo o que eu falo. Na segunda estrofe do hino da República, diz assim: nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Hoje o rubro lampejo da aurora acha irmãos, não tiranos hostis, somos todos iguais ao futuro. Olha que coisa absurda, né? Acha irmãos, não tiranos hostis, somos todos iguais. Logo após a proclamação da República, o que tivemos? Um massacre violento no Nordeste, onde pessoas miseráveis que procuravam sobreviver foram fuzilados, foram massacrados pelas tropas do Exército, a mando do governo. Eu me refiro a Canudos, né? Houve um massacre. Depois veio uma letra medíocre dessa dizendo: acha irmãos, não tiranos hostis. Os militares foram verdadeiros tiranos, né? Porque a mando do governo, no caso Prudente de Moraes, foram ao Nordeste massacrar, fuzilar miseráveis que buscavam somente uma forma de sobreviver àquele regime opressor, aquela miséria, a seca e tudo mais. Aí vem um número ridículo desse daqui, com essas palavras ridículas que nada têm a ver. Vou ler mais uma vez. Nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Hoje o rubro lampejo da aurora, e eles sempre acham palavras difíceis assim, né? Justamente para a maioria não entender nada mesmo, né? Rubro, vermelho vivo, lampejo, clarão repentino, aurora, o amanhecer antes do pôr do sol, né? Bom, vamos lá. Na terceira estrofe, o hino diz o seguinte: se é mister que de peitos valentes haja sangue em nosso pendão, sangue vivo do herói Tiradentes batizou este audacioso pavilhão. Olha que coisa medíocre, patética, né? Se é mister, se é necessário que de peitos valentes haja sangue em nosso pendão, sangue vivo do herói Tiradentes. Ou seja, os líderes da proclamação da República precisavam criar a figura de um herói para mascarar o evento, para mascarar o golpe. E quem foi a pessoa escolhida? Tiradentes. Por quê? Tiradentes, em Minas Gerais, ele liderou um movimento republicano, né? Ele liderou um movimento contra a monarquia portuguesa. E ao contrário do que muitos pensam, né? Tiradentes não era dentista. Tiradentes era alferes. Ele era militar, né? Então ele foi escolhido para simbolizar, né, o movimento da proclamação da República, ou o golpe que culminou com a queda da monarquia. Mais uma vez estou dizendo, hein? Não estou defendendo a monarquia, tá?
Mas eu acho que você teria, e que eles deveriam, você não, né? Eles deveriam ter encontrado uma forma mais digna de ter posto fim à monarquia e não daquela forma covarde como aconteceu. Entendeu? E depois ele diz lá, batizou este audaz pavilhão, né? Ou seja, batizou o exército brasileiro, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Se vocês lembram da música, né? Só olhar o primeiro vídeo, a letra é muito bonita, a música é muito bonita, mas não condiz com a realidade. Isso daqui é um amontoado de mentiras, um amontoado de absurdos. Então, ao ouvirem a letra de uma música, ao lerem um livro, ao ouvirem alguém questionando, falando, expondo alguma coisa, tentem entender o real significado daquilo. Antes de você engolir, é fundamental que o alimento seja digerido, né? Mastigado, sentir o gosto daquilo. Nesse caso aqui, sentir o real significado dessas palavras, né? Então eu digo que este hino, ele não tem nada a ver com a nossa realidade. O hino nacional brasileiro não tem nada a ver com a nossa realidade. O hino da independência não tem nada a ver com a nossa realidade. São frases soltas de forma aleatória, sem significado, sem conteúdo nenhum, ok? Então eu espero ter contribuído para clarear um pouco as ideias, o conhecimento, as dúvidas em relação a este acontecimento ocorrido no Brasil. O Brasil, a proclamação da República que deu origem ao Brasil republicano. Já que eu tenho um tempo neste vídeo, eu vou fazer aqui um destaque. A República Brasileira foi proclamada em 15 de novembro de 1889 e permanece até os dias atuais. Então, em caráter didático, para facilitar o estudo do período republicano, nós dividimos a República da seguinte forma. Primeiro, República Velha. Quando se fala República Velha, é um período que vai da proclamação da República, 1889, a 1930. A República Velha termina em 1930 com a Revolução de 30, que leva Vargas ao poder, ou que coloca Vargas no poder, né? A República Velha é subdividida em República da Espada, 1889-1894, e depois República das Oligarquias ou do Café com Leite, 1894-1930, ok? Depois vem a República Nova, com o Vargas, né? De 1930 a 1945. Depois vem a chamada República Liberal Populista, de 1945 a 1964. 1964 ocorre o golpe militar lá, que eles chamam de a Revolução de 64, né? Então, em 1964, termina aí a República Liberal Populista e começa o regime militar, que vai de 1964 a 1985. E a partir de então começa a chamada Nova República, que vem até os dias atuais. Então, a partir de 1985, vem aí o período da chamada Nova República. Começa com o Sarney, depois passa para o Collor, passa para Itamar, Fernando Henrique 2 vezes, Lula 2 vezes e atualmente Dilma Rousseff, ok? É assim que é o histórico da República Brasileira.